Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio aqui do Carol Investcast. Seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, que hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, né? A gente gosta aqui de falar de dinheiro, de investimento, de empreendedorismo. E eu trouxe um tema e uma pessoa maravilhosa, que eu sempre falo dela por aqui, como referência na minha carreira aqui de creator e de educadora cripto. A gente vai falar sobre Creator Economy. Caramba, né? É muito chique esse termo. Nada melhor para falar sobre esse tema, a Giovana Simões. Seja muito bem-vinda, Gi. Valeu, Carol. Se Finalmente! Ficar muito alto ou baixo aqui, vocês vão me avisando. Você tá Carol. muito... Você, finalmente, né? Caracas, cara. Ontem eu tava falando... É o pezinho aqui a gente sempre bate na TV. A produção tá rindo aqui, gente. Não, é sempre assim, viu? Ele ri nos bastidores. Eu sempre falo de você, Gi. Sempre quando a gente fala de referência de mulheres Web3, de mulheres que falavam de cripto, eu sempre falo, cara, eram as meninas da área Bitcoin, a Gi, que a gente acompanhei sempre do começo. Enfim, finalmente conseguimos, Legal. né? Carol, muito prazer falar aqui contigo. O nosso contato é bem antigo, né? Inclusive, eu acompanhei também toda a sua evolução como criadora de conteúdo, assim como você pegou a minha lá do início. Foi. Então, acho que é um orgulho muito mútuo. Tô muito feliz de estar aqui num podcast seu. Hoje a gente vai falar sobre Creator Economy, que é um assunto muito novo, mas que para mim é a próxima tese assim, que eu vejo do mercado nos próximos anos. Então tô caindo de cabeça, assim como eu caí em Web3, eu tô me jogando agora nessa tese. Tô com uma startup nova, que é a Kobogo, né? A gente está construindo um ecossistema de investimento para creators. Então a gente acredita muito que eles são os donos da internet, é quem dita tendência, é quem cria movimento. A gente viu aí hoje grandes influenciadores faturando muito mais que as marcas que já estão há mais de 100 anos no mercado. Então esse é um movimento que para mim é muito natural, é um pouco visionário, mas a gente está apostando e está entrando pesado nesse mercado. Legal. A gente está falando de Creator Economy, mas eu tenho certeza que alguém lá atrás deve estar falando que caramba é isso. O que é o Creator Economy? Boa, é bom contextualizar. Esse é um termo muito novo, né? Acho que a internet como um todo, se você pegar a história, vamos pegar 20 anos atrás, nem se falava sobre produção de conteúdo, nem se falava sobre as pessoas colocarem as suas ideias, serem porta-vozes dentro de uma internet. Então, foi uma evolução, né? Primeiro surgiu aquelas plataformas como Orkut, MSN, que começavam a ter as primeiras pessoas a falarem, a expor suas ideias, suas opiniões. Então, surgiu o primeiro termo blogueiro, aí depois surgiu o termo influenciador, e agora esse novo termo que tá todo mundo muito confuso, que é creator, né? O que engloba um creator? E aí, quando se vai para a economia, de fato, por trás dessa criação de conteúdo, que, traduzindo, né, economia, economia do criador, tem uma série de coisas envolvidas. Então, tem a plataforma, por exemplo, dentro da Creator Economy hoje, se você pega o faturamento dela, só no ano passado foi de 100 bilhões de dólares. Então, se você pega, o que está incluso? Está incluso o faturamento do Creator com ADS da plataforma, YouTube, Instagram, TikTok, WeChat, que também tem vários criadores de conteúdo. Tem roupas sendo vendidas, marcas de creators, então tem o MrBeast que tem uma sorveteria. Então, a economia que está por trás, que circula em um único porta-voz, né? Em um único criador e que precisa para sustentar com que ele chegue a mais pessoas. Muito legal. Eu agora espero que todo mundo tenha entendido. E, cara, virou uma profissão, né? Virou uma empresa, né? Como vocês costumam falar. E é uma coisa que eu acho que aconteceu com você, aconteceu comigo. Quando a gente tem a nossa profissão, de repente a gente se vê criando conteúdo na internet. Isso foi algo muito natural. Imagino que seja para a maioria das pessoas que sejam influencer hoje, né? Seja algo natural, ou tem aquelas pessoas que já se prepararam para isso, mas eu imagino que a grande maioria foi algo que aconteceu, né? A pessoa acabou pegando gosto e virou uma profissão.
E como que foi, Gi, você entender que os influencers ou criadores de conteúdo pode se transformar uma empresa? Como que foi essa virada de chave para você? Legal. Acho que muito dessa virada de chave foi na minha pele, assim, né? Então, eu comecei a produzir conteúdo há uns 3 anos atrás, 2019, final de 2019, e aí logo depois engatou pandemia, e aí favoreceu com que eu passasse mais tempo na internet, né? Mas eu sempre gostei muito desse movimento, dessa rebeldia que a internet trouxe, dessa rebeldia de ditar tendências, de criar movimentos. Sim. Eu acho que teve muito disso, os primeiros influenciadores. Então a gente pega lá Felipe Neto, eu sei que ele é um cara super polêmico, mas ele trouxe e ditou uma tendência, né? Então, ele faturou aí milhões e milhões com o seu canal. Um bom exemplo disso, Boca Rosa. Boca Rosa começou a criar conteúdo como blogueira, né? Ela tinha um blog dela e dava dicas de maquiagem, isso em 2010. E hoje ela é um ícone do Brasil. Eu até estava conversando com um investidor ontem que eu falei que ele não conhecia, né? Que ele era de fora. Aí eu falei, Bianca Andrade, Boca Rosa. E aí ele não sabia, né? Claro, óbvio. Aí eu falei, ela é o par a par com a Anitta aqui no Brasil, assim, de conhecimento, né? Tipo, das pessoas conhecerem ela na rua. Aí, enfim, Boca Rosa faturando só no ano passado mais de 150 milhões de reais. Então, é esse movimento gigantesco. E aí eu sempre fui uma pessoa muito da tecnologia, da internet, fui muito ligada a isso. Já sabia que o mercado de influencer era alguma coisa que dava dinheiro, porque todo mundo estava saindo da sua própria profissão, médico, engenheiro, advogado, indo para a internet produzir conteúdo. Então, sempre ficava uma pulguinha ali atrás da orelha, né? E aí, como eu tinha acabado de me formar na faculdade, eu decidi não seguir nessa linha, né? Eu me formei em engenharia agronômica na USP, não tem nada a ver com o que eu faço Tudo hoje. A ver, né? Cripto, educadora nada cripto. A ver. E aí, muito porque a minha família, ela veio de sítio, fazenda, então era quase que eu tava seguindo para cuidar do sítio deles, da fazenda deles. Mas aí na faculdade eu fui estudando economia, eu participava de vários grupos e fui entendendo o que era descentralização, o que era blockchain, o que era Bitcoin, fui me apaixonando. E aí eu tava com muito conteúdo dentro de mim, né? Eu tava querendo pôr isso pro mundo, né? E aí me deparei com várias barreiras no sentido de falta da presença da mulher no mercado. E aí eu falei, quer saber? Eu vou criar o meu. Já que não tem mulher falando, eu vou criar o meu e vou tentar unir essa mulherada pra dentro de um canal e ficar conversando e ponderando, né? Aí foi pegando muita atração, em coisa de uma semana já tava com 200, um mês já tava com 700, e aí eu falei, caramba, né, que movimento é esse que tá acontecendo? E aí comecei a produzir conteúdo em pouco tempo, em 6 meses eu já tava com um patrocínio muito legal, eu já tava tirando mais de 10 mil reais por mês com o meu canal, em 6 meses de criação, e aí aquilo me deu um start, eu falei, caramba, né, eu tô ganhando na época era 12 mil reais por mês de patrocínio, e se eu seguisse a minha carreira normal, acadêmica, para eu ter esse salário, no mínimo, levaria 3, 4 anos para me profissionalizar, entrar numa empresa bacana e ganhar isso. Em pouco mais de um ano, eu já estava ganhando mais de 30 mil reais por mês. Legal. E aí, aquilo foi me instigando, falando, caramba, se eu fosse para um tradicional ia demorar eu ia muito levar mais. 20 anos para ganhar o que eu ganho hoje. E aquilo ali me deixou chocada, assim. Eu falei, o digital é muito escalável. Porque quando você fala pra internet, igual a gente tá conversando aqui hoje, você não tem perspectiva de onde pode chegar esse podcast. Onde pode chegar a sua voz, o que você tá falando. Mundo inteiro, né? Então você escala demais, né? E aí isso pra mim sempre foi uma coisa que me atraiu muito. Como é que eu faço a minha voz chegar a mais e mais lugares e não só as pessoas que eu tô limitada, que eu conheço, né, naquela região. Você começou a falar de um tema que não era tão fácil, né? Não é falar de maquiagem, algo que a gente já tá acostumado, a galera tá acostumada a ver. Mas falar de cripto, né? Que é um assunto bem mais nichado, ainda falar de dinheiro, investimento para mulheres. É um desafio muito grande. É um desafio. É um desafio e é muito bom, né? Porque como eu comecei a nichar para falar para mulheres, e eu sempre fui uma pessoa muito da diversidade, então eu gosto de falar para pessoa preta, eu gosto de falar para o público LGBT, eu gosto de incluir, né? Sim. E aí as marcas estavam buscando essa diversidade, porque só tem no mercado o cara branco, hétero, top, né? E dificilmente também você encontra essa diversidade. Pô, você vê um criador de conteúdo hoje gay?
É muito raro você ver no mercado de cripto. Muito. Lésbica ainda tem bastante, mas assim, gay é muito difícil, um criador de conteúdo preto é muito difícil. Então, as marcas ficam loucas atrás de diversidade. Então, por isso que pra mim foi muito rápido eu escalar assim, meu faturamento, porque eu trazia essa diversidade, eu carregava comigo, né? Legal. E aí foi. Daí, contando, né, como chegou pra entrar em Creator Economy, eu entendi esse faturamento, eu tava com dinheiro na minha mão e eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Eu sou apaixonada por empreendedorismo, sempre li muita biografia. E eu sabia que eu queria empreender em alguma coisa. E aí eu já sabia que esse mercado de marketing e influenciador tinha muito dinheiro. Eu decidi empreender nessa área. Eu falei, eu acredito muito nisso, eu tô sentindo na pele. Eu sei exatamente quais são as dores de um criador de conteúdo. E eu sei exatamente o que as marcas estão buscando num criador de conteúdo. Então eu decidi me jogar, né? Fundei uma agência de influenciadores que é a Alga, junto ao meu sócio, parceiro, André. E deu super certo. A gente também, em pouco tempo, 1 mês, já estava fechando grandes parcerias com as marcas. E foi nisso, né? Só que ainda assim, sempre queria alguma coisa a mais, entendeu? Porque, assim, beleza, eu tenho uma agência de influenciadores, mas a agência é muito difícil você escalar. E você lida muito com a volatilidade das pessoas. Então, uma hora ela quer, uma hora ela não quer. Aí, muitas vezes, você fecha uma parceria, o influenciador deixa de entregar, e aí vai naquela conversa com a marca, e é uma loucura toda. E aí, eu percebia que quanto mais marcas eu trazia para dentro, mais eu precisava crescer a equipe. Então, isso não era desproporcional. Não conseguia crescer absurdamente sem crescer a minha equipe junto. E crescer na equipe cresce custo, né? Então, sempre foi uma coisinha ali que me incomodava, assim. Eu falei, eu quero ser escalável, eu quero ser grande, eu sei desse meu potencial, né? E aí, sempre acreditei nisso, né? Se os criadores tivessem acesso a investimento, a finanças, eles conseguiam escalar, criar projetos absurdos. Então, a gente vê esse movimento muito forte lá fora, nos Estados Unidos, isso já é comum, dos criadores baterem na porta dos investidores e receber investimento, né? E aqui no Brasil era algo que estava acontecendo, mas a panos baixos, assim. Então, tem vários canais, inclusive o Primo Rico, ele já falou isso várias vezes no canal dele. Ele investe, ele vira sócio de vários canais de finanças, de criadores de conteúdo, porque o Primo, ele foi muito, muito esperto, porque hoje o Grupo Primo, a base de audiência dele é só de influenciador, né? A base de clientes. E aí eu fui entendendo que estava acontecendo no Brasil, mas não chegava a massa. E aí, quando eu conheci o Rafa e o Pedro, que são meus sócios hoje na Cobogo, eles estavam construindo exatamente isso. Legal. E aí foi uma conversa muito doida, porque eles me encontraram aqui em São Paulo, assim, em um evento. E aí a gente conversou, ficou horas conversando na mesa, assim, conversando. E aí no final eles falaram, Gia, a gente não veio aqui hoje pro evento, a gente veio procurar você porque a gente quer você como sócia. E aí, pra cá, é só história, né? É isso que eu quero. Que legal, muito bom. Muito é bom bom quando a gente consegue achar pessoas que estão na mesma sintonia, né? Tem os mesmos valores, os mesmos objetivos. É um desafio. E eu imagino o quanto essa viradinha de chave deve ter sido primordial, né? Quando você fala da Alga e trazendo mais a Cobogo. Porque quando a gente fala imagina, falando de uma agência que tem vários creators. Você tem várias pequenas empresas que estão startups, né? Que estão iniciando. Total. E cada um tem a sua característica. Às vezes um tem dificuldade com uma coisa, sei lá, uma habilidade em outra. Então, é interessante você trazer esse conjunto também, né? Você tem um suporte para esses creators, enfim. E você acha que... Agora, misturando os temas, você acha que o Web3 pode ajudar, né? Porque a gente sabe que um dos pilares da Web3 é a descentralização. E quando a gente fala de descentralização, a gente fala de... Eu já imagino se livrar dessas grandes big techs, né? De ficar dependente de um Instagram, de um YouTube, né? Sei lá, dessas grandes empresas. O que você acha, na sua visão, o que você acha para a parte dos creators em relação ao Web3? Você acha que vai vir benefícios? Quais são as dificuldades? Legal, Carol. Isso que você está pontuando, né? Eu ainda tenho algumas dúvidas que acho que só com o tempo que vai melhorar a minha linha de raciocínio quanto a isso. Mas
quando a gente fala de descentralização, é muito tópico ainda, né? Porque a gente, de fato, tá centralizado em várias coisas na nossa vida. E a gente depende dessa centralização, de certa forma. Mas o homem, ele sempre viveu numa espécie descentralizada, né? O homem sempre foi naturalmente descentralizado. E hoje a sociedade que a gente vive é centralizada. Então vai contra o instinto animal dele. Então, por isso que ele sempre busca essa rebeldia. Então, a gente viu várias guerras sendo formadas, ditaduras sendo criadas, e sempre teve essa briga, essa rebeldia contra essa centralização. E eu acho que com as redes sociais é a mesma coisa. Então, vai chegar uma hora que já está incomodando, né? Já está incomodando principalmente por quem está vivendo disso, essa nova profissão. Então, os creators estão muito incomodados de, pô, eu tô lá todos os dias fazendo live, tô lá todos os dias engajando com a minha comunidade e eu ganho $10 de ADS por mês, né? Quem vive com isso? Verdade. E então isso já tá começando a gerar uma rebeldia que é muito bom, porque as marcas vão ter que mudar. Mas assim, uma plataforma 100% descentralizada, acho que pode surgir alguma, mas ela tem que vir muito igual veio o TikTok, ser viral mesmo, assim. Porque o TikTok só dominou o mercado em 2, 3 anos porque ele era extremamente viral, né? Ele entregou muito rápido o conteúdo, ele fazia com que a galera ficasse mais viciada ali. Não deixa de ser também a ajuda do algoritmo, né? E aí, essa parte, por exemplo, você entende que esse algoritmo é a favor ou contra o influencer? Nossa, essa é uma boa. Porque assim, já que o TikTok, né, ele conseguiu viralizar muito rápido, ser usado por várias pessoas do mundo inteiro, foi por causa dessa entrega rápida. Então a gente ainda assim fica muito dependente dessas empresas, né, dessa centralização. Por isso que, assim, é importante a gente pontuar isso, até porque, né, a gente fala bastante de cripto, de Web3, a gente está construindo o mercado, a gente está entendendo como que vai funcionar. Eu acredito que também essa parte de descentralização é um pouco utópica, até questão de DAO também, eu acho que tem um tema meio polêmica, porque a gente precisa partir de uma centralização, de fato, né? A gente não consegue criar algo que ainda não tenha um direcionamento. Então, eu acho que ainda a parte da descentralização, no geral, seja um pouco mais complexa ainda, né? A gente está construindo o mercado, está construindo uma nova internet, cara. Então, é tudo muito, muito novo. Mas é algo de se pensar, né? Como que a gente pode, talvez, usar essa descentralização da Web3 a favor dos creators do nosso trabalho. Porque é muito difícil, eu imagino, eu também sinto na pele, que a gente fica muito refém desse algoritmo. Boa. desse negócio aí, viu? Dessas big techs. E então, isso acaba sendo um desafio maior, né? Principalmente para quem está usando isso como uma principal fonte de renda. Total. E você acha, Gi, na sua opinião, você acha que talvez essa parte de descentralização vá ajudar como para Kobogo, talvez? Sim, e até pegando o gancho do que você trouxe, né? Acho que tem essa briga realmente com as big techs, mas elas estão começando a olhar para isso, principalmente em tokenização, gamificação, uso de NFTs. E o creator, eu acho que ele tem que ter muito claro que dele não depender da sua comunidade, sua base tá dentro dessas plataformas, porque pode a qualquer momento ser hackeado, pode a qualquer momento cair, e você perde tudo que você construiu durante anos, né? Então isso você está centralizando em um único lugar toda a sua audiência, né? Mas para o creator que consegue enxergar e que já tem facilidade com essas ferramentas de Web3, as NFTs são uma grande oportunidade de financiamento. Então, se você lança uma coleção de NFTs em que você agrada a sua comunidade através de benefícios e, além disso, faz com que os seus próprios seguidores possam ser seus sócios, ou seja, tenham participação do seu lucro, pô, você ganhou, é um game changer, você ganhou o mercado e ganhou a sua audiência, porque hoje o seguidor, ele foi durante muito tempo passivo, né? Então, ele sempre teve que ouvir, né, a interação dele sempre foi muito passiva, nunca foi uma tomada de decisão. Hoje não, hoje
se você não participa, se você não sente que você faz parte da vida daquele influenciador, você já não quer mais acompanhar, porque a competição é gigantesca. Aí você pula para outro, você vai virar fã de outro, você vai acompanhar outro conteúdo. Então tem esse desafio também da competição. Então o influenciador que tiver essa sacada de que os seus próprios fãs, a sua própria base de audiências, eles podem se tornar sócios e terem tomada de decisão para onde vai o seu canal, o que você deve fazer, ou para qual evento que você deve ir, como que você vai chamar a sua base lá mais ativa, os seus 10 principais fãs para um evento junto com você. Isso é o que vai mudar e o que vai fazer você ter uma longevidade, uma longevidade de conteúdo. Muito bom. Já pega a dica aí, ó, talvez crie uma coleção de NFT. Cara, muito legal. Eu acho que já é um conceito Web3, né? E trazendo sua comunidade, seu público, sua audiência para junto com você, sem depender de um Instagram, de um YouTube, de um Telegram, de um WhatsApp. Muito bom. Gi, muito bom. E qual que é a maior dificuldade que você tem, que você identifica, que você enxerga nessa parte de creators? Hoje, vou... Talvez as pessoas fiquem um pouco bravas com o que eu vou falar aqui, algumas, né? Mas eu acho que a principal dor, assim, que a gente sente hoje é a falta de capacitação, assim, no sentido de empreendedorismo mesmo, raiz. Porque, igual você comentou, muita gente começa a fazer conteúdo e daqui a pouco se vê como criador de conteúdo e se vê monetizando, só que nunca teve aquela base sobre empresa, negócio, porque, na verdade, você está com um negócio na sua mão e que você pode ou escalar e ganhar muito, ou você pode só ficar tirando ali o leite da vaca e depois que acabar, acabou. Sim. Né? Mas para quem tem cabeça mesmo, no sentido de empreendedorismo, se vê como uma marca, se vê como um negócio, que tem que pensar em inovação, que tem que pensar em trazer pessoas boas para dentro da equipe, assim como uma empresa, ela tem esses diversos desafios. Só que o creator demora muito para sacar isso. Geralmente é quando a água tá batendo na bunda já, que ele começa a ir atrás, ou ele também, recebeu lá um dinheiro gigante de patrocínio, mas acha que é dele, e de fato é, mas ele não tem essa visão de que é da empresa. Então ele vai lá e gasta tudo, não tem fluxo de caixa, aí um mês tá na pindaíba, outro mês tá ganhando muito. Então é aquela loucura que mexe com as emoções. E é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Então a gente tá conversando com a Bia Granja, não sei se você conhece ela. Não. Ela é fundadora da YouPix. A YouPix hoje é a maior empresa de creator economy do Brasil, né? Eles estão há mais de 17 anos trabalhando com consultoria para marcas. Então, ela que toca toda a parte de marketing de influência do Itaú. Tipo, são grandes marcas. Gigantesco aqui no Brasil. A gente foi apresentar Kobogo para ela, ela pirou. Que legal. Ela amou. Ela falou, de todos os projetos que eu já recebi, olha que eu recebi muitos, de vocês é o que tá mais redondo. Tipo, ela amou. E aí, os próximos passos eu conto no futuro. Achei que a gente ia ter um spoiler aqui. E ela falou, ela mora lá na Califa hoje, mora nos Estados Unidos, né? Los Angeles. Muito ruim, prefiro aqui a Guarapiranga aqui. E ela foi embora lá porque lá, de fato, é onde está todos os criadores de conteúdo do mundo, né? Los Angeles é onde está todos os influenciadores, artistas, todas essas marcas. E ela comentou, a gente comentou, como é que é, né? Ela até falou, se eu fosse vocês, de verdade, nem abria no Brasil, porque vocês vão enfrentar uma barreira gigantesca de educação. Enquanto aqui nos Estados Unidos, com 14, 15 anos, as criançadas já são, assim, já sabem o que é empreender, o que é empreendedorismo, como abrir uma empresa, como escalar, como tá no digital. Tipo, eles já são meio que treinados, a base de educação deles já é muito forte em empreendedorismo. Então ela falou que qualquer influenciador que você vá conversar lá, já sabe que é um negócio, que não é uma brincadeira, claro, que é uma marca. Enquanto aqui a gente ainda vai ter que lidar muito com essa educação, que é o nosso propósito, que a gente, inclusive, está focando agora. Né? A gente decidiu lançar esse desafio, que foi lançado ontem, inclusive. Exatamente, cara, a gente precisa educar, porque se a gente não educar os criadores no sentido de negócio, marca, se ver como empresa, a gente vai enfrentar uma barreira no futuro gigantesca. Total. E você falando já faz muito sentido, né? Porque é isso, a pessoa se vê em uma empresa, né? Ela se tornou uma empresa.
E aí, independente se ela não tá ganhando dinheiro ou se ela está ganhando dinheiro, se ela não tiver educação, que é eu acho que a base de tudo que a gente tá falando aqui, talvez seja a educação financeira. Se a partir do momento que ela tem a educação financeira, ela consegue se organizar financeiramente com o dinheiro que tá entrando, e daí ela investir nela mesma, né? Investir na empresa dela. E talvez ela entender que aquilo ali é um negócio e, enfim, e acabar escalando o projeto, a empresa. Então, cara, a gente sempre volta em qualquer assunto. Né? É engraçado, em qualquer assunto que a gente fala aqui, qualquer tema, qualquer segmento, a barreira sempre é a mesma, que é a parte de educação, de conhecimento. E é a base é a educação financeira. E aí, infelizmente, aqui no Brasil a gente não tem, né? A gente é um ciclo, né? A gente sai da escola, a gente não sabe o que é dinheiro, a gente não sabe o que é uma taxa Selic. Os impostos que a gente paga, sabe Imagina, nada. A gente não sabe o que é taxa Selic, a gente não sabe como o banco funciona, a gente não sabe o que é juros compostos. Então, até mesmo quem estuda economia, né, não tem essas matérias, não entende sobre investimento. Os termos, né, são muito complicados. Então, é punk, pra não falar outra, é foda, entendeu? É foda, porque assim, se a pessoa não partir do princípio para se interessar, dar o primeiro passo, entender, falar, não, pera, eu tenho que me esforçar para estudar, para entender, ela vai ficar nessa inércia, né? Ela vai ficar para trás, acabar ficando para trás. Sim. Então é muito importante, né, a gente trazer esses espaços, trazer essas discussões, trazer essas soluções, porque a gente está vivendo numa situação muito difícil, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, economicamente falando, saúde também. Então as pessoas elas tiveram que se reinventar, né? Na pandemia aconteceu a mesma coisa comigo. Eu voltei da Irlanda em 2019, cara, voltei sem saber o que fazer da minha vida, porque eu sempre trabalhei com marketing, eu sou publicitária, 12 anos trabalhando em escritório, em empresas, e aí me vi que, tipo, né, voltei da Irlanda sem carro, sem emprego, falei, cara, vou me reinventar, já não era novidade. Só que aí veio pandemia, aconteceu várias coisas, então eu tive que usar o que eu já conhecia de posicionamento de marca, de publicidade, para trazer para Carol Invest, porque foi aí que eu entendi que, poxa, eu posso fazer disso um negócio. Até então eu era blogueirinha, né? Minhas primas falavam, Carol, blogueirinha. Obrigada pelo blogueirinha hoje. Não, hoje o blogueirinha é um elogio gigantesco. Exatamente, mas eu acho que isso está acontecendo com muitas pessoas, né? E é muito importante a gente mostrar que, às vezes, a pessoa que está lá do outro lado tem essa vontade, mas tem medo, tem receio, tem, né, diversas barreiras aí. E às vezes e a gente está entendendo que a internet virou a maior mídia, né? Talvez a maior audiência, mais do que a TV. E muito mais barata, muito mais escalável e tal. Já começa por aí, né? Que é muito mais barato. Imagina fazer um comercial na Globo, cara, entre o intervalo ali de Jornal Nacional. Acho que é o horário mais caro da Globo. Entre o horário Jornal Nacional, Big Brother, faz tempo que eu não vejo, mas é muito caro para você ter ali um comercial de 30 segundos. Então, a gente pode fazer muito bem um vídeo maravilhoso. E hoje em dia ainda tem pessoas que, cara, trabalham em casa, né, creator, e faz uma produção, cara, que é assim, você fala, caracas! E às vezes não é um equipamento, é pela criatividade, iluminação, aí tem que ter um pouquinho também do audiovisual. Sim. Cara, falando tudo isso, como que a Kobogo dá suporte pro creator em relação a essas dificuldades que a gente vai enfrentando no meio do caminho? Legal. E Carol, você falou muitas coisas que acho que eu bato um martelo, assim, bato um selo de qualidade, assim, que realmente é muito importante, mas eu acho que tem um insight que mudou muito minha vida, assim, que, principalmente em relação ao dinheiro e empreendedorismo, por isso que eu sempre gostei muito de estudar empreendedorismo, assim, né, que a gente vai ter dinheiro pro resto da nossa vida. O dinheiro, ele não vai deixar de existir daqui 5 anos, vai, sei lá, existir alguma coisa e, pum, o dinheiro vai desaparecer e agora a gente só troca.
só troca coisas. Eu vou trocar aqui meu copo de água pelo celular da Carol. Tô dando um exemplo, né? Não, então você vai ter que aprender a lidar com o seu dinheiro pro resto da sua vida. Então, quanto antes você começar, vai ser melhor para você, né? Então, você vai ter que aprender, sim, sobre juros compostos, você vai ter que aprender, sim, sobre se organizar financeiramente, como sobre destinar... cripto. Sobre cripto, como destinar, então, para onde você paga imposto, como você diminui, né, como que você encontra uma maneira de pagar menos imposto, como que você lida com a sua empresa, porque lidar com a sua empresa também tem uma organização financeira gigantesca. Então, quanto antes você aprender, isso é para sua vida, porque você vai levar isso para sua vida inteira, vai te ensinar em vários aspectos, né? Então, para mim, isso foi uma coisa, quanto antes eu começar, melhor, porque eu já tô na frente de, sei lá, mais de 95% da população brasileira. Exato. Né? Então, isso foi uma coisa que sempre me motivou, né? Até tatuei recentemente, que era o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo sempre ele é o mais difícil, ele é o mais longo, e depois a escadinha fica muito mais fácil, mas ele é o mais importante, né? Porque é a hora que você sai dessa inércia e realmente, não, eu vou aprender dinheiro, vou aprender a gestão do meu dinheiro, mas isso vai ser pro resto da minha vida. Então, agora eu vou gastar uma energia, sim, para me tirar dessa zona de conforto de vários termos novos, várias coisas que eu vou ter que aprender e lidar com cada um falando uma coisa pra levar pra vida, né? Gi, imagina, né? Você falando aqui, cara, às vezes se a gente se dedicar 1 hora por dia para estudar educação financeira, cripto, investimento, que seja, pode mudar a vida da pessoa pro resto da vida. Você tem noção disso? Então, assim, a importância da gente se dedicar por algumas horas para estudar em alguma fase da sua vida, cara, pode mudar a sua vida e a vida da sua geração que vem, para sua família, para seus filhos. Então, a importância da gente se dedicar por um tempinho, se esforçar agora, né? Eu tô ralando pra caramba, né? A gente tá num momento de ciclo de baixa aqui no mercado de cripto, no bear market, né? E, cara, é um momento de construir. Eu tô me dedicando, estudando, fazendo várias coisas, porque eu sei que lá na frente a gente vai colher. Total. Então, só pontuando, né? A importância da gente estudar e se dedicar, porque talvez talvez não, né? Vai mudar a sua vida. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que vai mudar, né? Exatamente. E aí, sobre o que a gente dá de suporte na Cobogo, né? Então, a gente é um ecossistema de investimento e a gente tem várias fases, né? Porque o nosso objetivo final é encontrar esses criadores que a gente vê que tem muito potencial, que são gigantescos, não de números que eu falo, gigantescos de alma, de fogo, de fazer a coisa acontecer, e que a gente enxerga que se ele tiver acesso a capital, se algum investidor puder colocar dinheiro nele, ele vai explodir. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a própria Boca Rosa, né? Pô, se há 5 anos me falassem de eu me tornar sócia da Boca Rosa, com certeza eu teria me tornado. Se falassem da Anitta pra mim lá atrás, quando a Anitta tava fazendo show há 5 anos atrás também, que ela ia ser global, não tinha dúvidas. Mas a gente sabia que a Anitta ia ser global. E eu teria me tornado sócia dela. Então, a gente quer exatamente acelerar esse processo desses criadores e também surfar esse crescimento junto com eles, né? De tão grande que a gente acredita nisso, né? E aí a gente entende que é um funil, né? Então, não é... A pessoa ela não vai chegar pronta pra gente. Claro que pode chegar um ou outro, mas é raro. Então, a gente entendeu que é esse funil que a gente vai ter que passar e até encontrar esse influenciador. Então, nesse processo, a gente tem toda a parte de educação, né? Então, a gente vai fazer vários programas de aceleração, vários programas de capacitação, o que é investimento, o que é fazer um pitch, o que é conectar com o investidor, como fazer um melhor gerenciamento do seu fluxo de caixa. E aí vem todo esse ensinamento mesmo de startup, de negócio, para o mundo, aplicado para o mundo do criador, né? Legal. Primordial, né? Principalmente para aquela pessoa que tá... Imagina aquela menina que tá lá em casa, sei lá, acabou de terminar a escola, a faculdade, e não sabe o que fazer da vida, aí começa a criar conteúdo, e mais... Fez, sei lá, fez alguma faculdade, arquitetura, uma faculdade totalmente diferente, medicina, e aí ela tem que ter contato com números, com vídeo, iluminação, é muito louco, né? Porque você tem que ter ali um conhecimento, um pouquinho de cada. Se você tiver ali um conhecimento de audiovisual, entender um pouco de som, de luz,
entender um pouquinho de copy, né? Entender até mesmo do visual. Você pode criar uma marca visualmente. Enfim, é um desafio e é muitas áreas ali que a pessoa acaba se envolvendo. E é muito bom quando a gente vê que tem empresas e pessoas que podem dar suporte a isso, né? Para mim, hoje, criador de conteúdo é uma das profissões mais desafiadoras que existe. Quando você leva como profissão mesmo. Porque aí você tem que entender de todas as áreas, você tem que competir com o algoritmo, você tem 3 segundos para conquistar a atenção daquela pessoa que está rodando, e você tem milhares de competidores aí competindo pela audiência, né? Imagina. Então, você tem que ser muito resiliente para ser produtor de conteúdo. Tem. A gente que eu diga. É complicado, né? Hoje em dia, o que vale mais na internet é a nossa atenção, né? Os nossos dados e a nossa atenção. Então, cara, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. É importante a pessoa que está criando conteúdo ter um diferencial, né? E assim, eu acho que o que eu entendo que dá certo, que deu certo, que está dando certo para mim, é ser quem eu sou. Entendeu? Não criar um personagem. E tá tudo bem se quem quiser criar um personagem. Mas eu acho que quanto mais autenticidade, melhor, porque as pessoas acabam se conectando com você, né? Então, eu acho que pode ser uma dica aí, né, para quem tá com dúvidas. E falando de dica, quais são as habilidades ou conhecimentos que a pessoa tem que ter impreterivelmente para começar a ser um creator? Eu acho que nada proíbe com que você seja um criador de conteúdo. Acho que força de vontade, não sei se é uma habilidade, mas é uma emoção, não sei. Sim, é um objetivo. São prioridades, né? A pessoa coloca ali como prioridade. Porque hoje tem criador de conteúdo que não mostra rosto, tem criador de conteúdo que, não sei se você já viu, mas tem aqueles fantoches que são super famosos. Sim. Tem a Dênia, tem outros. Então, tem várias formas de criar conteúdo, mas eu acho que um ponto é a autenticidade, né? Realmente, o destaque, assim, é quando você é muito autêntico, é você mesmo. Hoje a internet pede por isso, né? A gente tá cansado daquele padrão perfeitinho. Então, a internet pede essa criatividade. Então, quando você vem com um conteúdo muito autêntico, mesmo não mostrando o rosto, vende. E até o que a gente estava falando com o Rodrigo Portaro, né? Que ele é fundador da Ecoa, que é uma terra de criação de conteúdo. E ele tava falando, né? Ele deu uma aula pra gente de storytelling. E ele tava falando, é muito difícil você vender produto. Tipo assim, quando você coloca um produto, olha, esse copo aqui é incrível, ele tem fruta cor, essa água aqui é gelada e tal. Cara, raramente, assim, você vai engajar se você ficar falando do produto. Mas se você conta a história, esse copo, ele foi criado por um cientista que participou do ecossistema da NASA. E aí você vai criando uma história que vai engajando com a pessoa. E aí essa história vende muito mais. Então é isso que as marcas estão começando a entender e estão conectando muito com o influenciador, né? Então, história vende mais que produto. Então hoje qualquer um na internet que traga essa essência de storytelling, de história, conecta muito mais. Então, você não precisa mostrar rosto. Claro que se mostrar é muito melhor, porque as pessoas gostam de saber quem tá por trás. Mas hoje, qualquer um produz conteúdo na internet, né? Sim, sim. E ainda mais agora com várias ferramentas que a gente tá, né, vendo aí surgir, inteligência artificial, ChatGPT ou ChatGPT, é muito louco, cara, acaba abrindo várias discussões, né, quando a gente fala desses temas, mas, pessoalmente, eu acredito que a gente tá vendo essas tecnologias como ferramentas, né, para auxiliar o profissional. Tanto aquele que é design, enfim, fotógrafo, né? Não vai substituir, mas sim auxiliar e melhorar aí otimizar o seu tempo. Então, você entende que também essas tecnologias podem ajudar os influencers? Eu sou super entusiasta. Eu amo. Claro que o ChatGPT teve uma viralização gigantesca, né? Tanto que, não sei se você chegou a ver aquele gráfico, né? Mas acho que era o Banco Itaú levou... quantos? 40 anos para conseguir 100 milhões de usuários. O Nubank levou 9 meses para conseguir 60 milhões de usuários.
O TikTok conseguiu em 6 meses. Aham. E aí o ChatGPT foi em, sei lá, 3 semanas, né? Foi. O ChatGPT, ele em 5 dias, ele conseguiu uma base de quase 1 milhão de pessoas. O Instagram, acho que demorou 2 meses ou 3 meses, uma coisa assim também. Então, cara, foi muito rápido, né? E a gente tá vendo porque é usual, né? As pessoas usual. querem usar. Por isso que eu falei, acho que a descentralização, ela só vai acontecer quando surgir alguma plataforma que é muito viral, que você tenha que estar lá dentro e que aí as pessoas não vão se importar, descentralizado não é, foda-se, vou usar essa parada. É muito isso. Mas assim, amo inteligência artificial, sou muito entusiasta, olho tudo que tá rolando, já consegue fazer filme, consegue fazer dublagem, consegue mudar seu rosto, você consegue mudar sua voz, tudo. Acho que quem tá usando hoje, enquanto a massa ainda não tá usando, tá sendo muito sábio, porque acelera demais na produção de conteúdo, acelera demais em vários sentidos. E claro que você pode copiar ou colar, mas você pode adaptar do seu jeito também. Então acelera, assim, o que você ia levar 3 dias para pensar num roteiro, você faz em 5 minutos, Sim. né? Então isso é muito bom. Legal. E aí também, até mesmo para quem não tem tanto equipamento bom, né? Você consegue melhorar a imagem, você consegue melhorar o áudio, né? Dar um tapa na luz também. Então, a gente tem que realmente aproveitar essas tecnologias aí. E vocês acabam dando suporte nessa parte também? Como que é a relação da Cobogo? Como que é a relação da Cobogo em relação a ferramentas de trabalho para o creator? Então, a gente tem, né, como eu falei, o nosso funil. Hoje o nosso core é comunidade. Então, comunidade é muito forte em Web3. Todos os fundadores, né, que somos nós 4, eu, o André, o Pedro e o Rafa, a gente tem o pezinho na Web3. Então, a gente quis construir a Cobogo meio que Web 2.5. Então, a gente entendeu que o nosso diferencial ia ser ter uma comunidade, né, uma comunidade de criadores. Então, como a Cobogo ela nasce global, a gente pretende ter comunidade de criadores aqui no Brasil, no México, nos Estados Unidos, no Japão, na China, né, na Índia. Então, em qualquer lugar pelo mundo possibilita com que a gente tenha comunidade de criadores. E essa comunidade, a ideia é que ela tenha trocas, né? Ela possa fazer trocas, networking, ela possa fazer seus próprios eventos, possa ter suas próprias aulas, suas pesquisas. Então, essa parte, assim, de criação de conteúdo mesmo, a gente está deixando isso para a comunidade, que ela se manifeste. Então, hoje, para ter ideia, hoje dentro da nossa comunidade, a gente está batendo quase 500 usuários, né? 500 pessoas dentro da comunidade, membros. E eles estão se organizando por vários tópicos. Então, eles pediram para criar o tópico ferramentas, que era para compartilhar e tirar dúvidas sobre ferramentas da criação de conteúdo. Legal. Aí teve o tópico sobre Web3, que também, como tem muito criador de conteúdo Web3, para discutir só questões de Web3. Então, a própria comunidade está começando a manifestar quais são as dúvidas, as necessidades deles. Dores. Mas a ideia é que isso no futuro funcione de forma descentralizada, né? Não tenha tanto pitaco nosso, não tenha tanto gerenciamento nosso. Nesse momento, igual você comentou, é muito importante ter essa centralização, que é para não perder o rumo, não virar uma baderna. Então, a gente dá ali meio uma visão para onde a gente quer caminhar. Mas a gente entende que daqui 5 anos isso flua de forma totalmente descentralizada. Legal, hein? Muito bom. Talvez até antes, você acha? 5 anos. Tô assim, chutando visão a longo prazo. Se for antes, melhor ainda. Mas é igual eu falei, descentralização é muito ainda utópico, né? É muito utópico. Então é muito difícil você ver realmente a coisa funcionando na prática, onde todo mundo tem poder de voto, todo mundo... Sim, então, assim, a gente entende que vai ser um gap, mas assim, para rodar mesmo, para ter todas essas comunidades espalhadas pelo mundo, eu diria que nos próximos 5 anos. E também vai surgir muita ferramenta, muita coisa, né, até lá. Sim, justamente por isso, porque, cara, a gente fala de, às vezes, é até difícil escalar, pensar em tempo, né, porque tá tudo muito rápido. E se você fica um dia sem, sei lá, decide viajar, ficar na praia, no meio do mato, sem conectar na internet, quando você volta... Já criou uma coisa... Já tem outra planeta Terra, entendeu? Outro sistema solar. Então, é muito louco. É importante, por isso que é importante a gente não perder tempo, né? Se você tem oportunidade de fazer
algo novo na sua vida, faça agora, estuda agora, não deixe para depois, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã, né? As coisas estão mudando muito rápido. Show. Gi, você comentou sobre o desafio, né? Eu posso falar que eu fiquei sabendo, acompanhei, né? Tô acompanhando, mas fala para quem ainda não sabe, que desafio é esse que a Kobogo acabou lançando? Legal. Então, para contextualizar, a Kobogo ela existe há mais de um ano, já que a gente está estressando a ideia, a gente está conversando com o investidor, está conversando com o criador. E a gente chegou nesse primeiro lançamento que a gente vai colocar para o mundo, muito focado nessa parte de educação que a gente comentou que é uma das nossas dores, né? Então, o desafio Kobogo está no ar. A gente lançou ontem. Ontem foi dia 9 de março. A gente pretende fazer um encontro, né? Então, o desafio, serão 8 encontros ao vivo, onde eu vou ser uma das hosts, né? Vou estar recebendo vários convidados. Nesses 8 encontros, a gente vai ensinar o que é a Creator Economy, quais são os dados, quais são as bases, e principalmente como você, criador, pode se ver como uma empresa, criar os seus projetos, produtizar, escalar o seu negócio. E, por fim, a gente vai te ensinar como captar investimento, como bater na porta de um investidor e vender o seu projeto, né? Então, isso tudo serão 8 aulas, e no final, a gente vai ter um desafio onde o creator mais criativo ou o criador que se provar realmente que tem muito potencial, a gente vai colocar 20 mil reais de investimento nessa pessoa, em troca de nada, a gente só vai acelerar mesmo com 20 mil reais, e 3 meses de mentoria com os founders, né? Então vai ser 3 meses que essa pessoa vai passar em contato direto com a gente, semanal, onde a gente vai acelerar e ajudar ela a escalar o negócio dela. Então, isso é uma oportunidade gigantesca, não tem nada no Brasil que executou isso ainda, então a gente está sendo muito pioneiro. Lá nos Estados Unidos já teve alguns que fizeram, a gente inclusive pegou como benchmark os melhores programas de aceleração de startups que acontecem lá e aplicou isso para o mundo de creators, e vai ter essa oportunidade. Então, se você está começando a criar conteúdo, se você ainda tem muita dúvida como gerir e criar uma empresa, não necessariamente seja de criador, vale muito a pena passar por esse processo, que aí você vai aprender e tirar todas as dúvidas, e a gente vai ter essa comunidade também gigante para depois ter trocas, e no fim uma pessoa vai ganhar aí os 20 mil reais. Que legal, hein? Olha aí, fica a dica, né? Eu já vou aqui já aproveitar a minha oportunidade também. Muito legal, Gi, legal a iniciativa. E eu sei que você é de Floripa, então já que vai passar aí quantos? 3 meses com 3 os founders? meses. Então a gente vai para Floripa também? Tem que ir, né? No final a gente pode fazer lá uma boa, competição, boa. um encontro, uma casa. Mas é isso, assim, muito legal. A gente tá bem animados. A gente lançou ontem, né? Já teve mais de 50 inscrições. A gente vai tentar viralizar isso para chegar a mais pessoas e começar principalmente a deixar uma formiguinha, assim, um foguinho na cabeça das pessoas sobre, putz, eu sou um negócio, eu sou uma marca, Sim. né? Então a gente quer trazer muito isso por mais que a pessoa não se cadastre, ela comece a se deparar com esse assunto de escalar seu chave, negócio. Né? Sim, eu como criador posso escalar meu negócio. Então isso é uma novidade, né? Legal. E dá para escalar sem ser um infoproduto, né, Gi? Dá para escalar de outras formas também. Gi, a gente já tá chegando no final, né? Aqui a produção já é muito rígida, sabe? É muito rígida. Ele tá indignado, mas é sim, viu? É sim. Gente, ó, vocês que estão acompanhando aí até agora, várias dicas mega interessantes. Já tem uma oportunidade aqui de talvez você ganhar 20 mil reais para acelerar o seu negócio. Caramba, hein? Não sei não se eu vou divulgar isso. Brincadeira. Eu acho que não vou divulgar, não. Mas, enfim, gente, peguem as dicas, né? A gente tá dando várias dicas aqui no podcast. Pega essa dica, talvez possa mudar a sua vida também. E, Gi, pra gente finalizar aqui, como que a pessoa que tá lá atrás, tá começando agora, como que ela pode virar uma empresa a partir do início? Acho que já ter essa mentalidade é um ponto muito importante, mas igual você falou, quem começa agora tem uma barreira de que ela é sozinha. Uhum. Então você tem que ser a contadora, você tem que ser a copyright, você tem que ser a produtora, você tem que ser o rosto, tem que ser tudo, né?
E eu acho que isso é muito bom, porque traz várias skills, assim, pra você, pra vida. Mas a partir do momento que você tem um dinheirinho sobrando, ou fazer essa gestão, é muito importante que você comece a delegar, pra você ter tempo de trazer inovação, olhar para o mercado, benchmark, o que está acontecendo, porque aí você vai ter tempo para viralizar. Que hoje acho que um dos objetivos é você viralizar e aumentar sua base de seguidores e aumentar sua visibilidade. Então, um ponto-chave também é traga pessoas que acreditem no seu projeto, então que veja muito potencial e que queira vestir a camisa junto com você. E acho que esse é o maior desafio. É muito difícil você encontrar pessoas que são boas e que vai topar entrar nessa jornada louca no início. Mas você tem que vender essa expectativa de que tudo vai dar certo e você vai se tornar uma grande marca. Mas eu acho que essa gestão, se você já nascer com essa cabeça de estou me tornando uma marca, não é só o meu rosto, a partir daqui pode sair vários produtos, conexão com grandes marcas. Quem sabe eu até me tornar sócia de alguma empresa gigante da área. Então, por exemplo, se eu sou de maquiagem, por que eu não posso me tornar sócia de alguma marca de maquiagem do meu bairro ou até mesmo uma visão futura numa grande marca? Então, acho que essa mentalidade já é muito legal de começar a produzir conteúdo para você se dedicar principalmente em tempo e como você vai trazer inovação e conectar com todas essas marcas, né? Top. Acreditar em você mesma, né? Total. Porque às vezes a gente se sabota, fala, cara, não sou capaz, não dá, não consigo. Eu acho que o maior inimigo, o maior desafio é a própria pessoa. É a síndrome da impostora. Sim, sim. Eu acho que, eu acho que todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Muito bom, Gi. Adorei o nosso bate-papo. Incrível a iniciativa. É muito legal a gente ter essa troca, né? E eu fico muito orgulhosa de ver onde você chegou hoje, de verdade. Tem uma É isso aí. Tenho uma admiração e um carinho muito grande por você. E é isso. Espero nos ver na próxima, né? Mais vezes aqui. E mais tarde a gente tem uma festinha, né? Tem uma festinha. Festinha da Cobogo. Legal, Carol. Muito obrigada pelo bate-papo. Para mim é uma honra, né? Então, assim como você me viu eu nascendo como criadora, eu também te vi nascendo como criadora. Então, para mim, realmente é uma honra estar aqui. E quem sabe, na próxima vez eu volto com o vencedor desse desafio, né? A gente já pode pensou? fazer muito bom. Um bate-papo, vai ser bem legal. Legal. Já que, né? Ou eu posso ir pra Floripa, também. Quem sabe? Ou a gente pode fazer... Faz o Carol Investcast na praia. Exatamente. No Beach Club. Super. Semana que o Rafinha total. A produção tá gostando, ó, da ideia. Então a gente sabe, né, que tá rolando aí, ó, o Breakout e o podcast tá lá. Então se você ainda não foi pro evento, vai amanhã, ainda tem evento. Cara, talvez você possa... né, presenciar o podcast ao vivo, né? Quem sabe aqui aparecer, não sei, quem sabe. Talvez a gente faça até umas brincadeirinhas lá. Mas espero vocês lá. E quem sabe a gente não faça o podcast lá na praia. Gostei muito da ideia. Gostei muito, a produção também gostou. Aí, produção, receba em casa. Eu tenho até um podcast já pronto lá, só pra montar. Perfeito. Aí não precisa nem levar equipamento. A produção tá com os olhinhos brilhando aqui. Muito bom, Show. Gi. Quiser deixar as considerações finais aqui. Show, Carol. Só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui falando. Acho que, como eu falei, quanto mais a gente produz conteúdo, mais chega a pessoas diferentes. E fica o convite, né, para me achar no Instagram, é @bitdasminas, né, bit de BIT, mais ou menos Bitcoin. E também o Instagram da Cobogo, né, que é @CobogoBR, tem a nossa comunidade, lá vai ter todos os links para você entrar, participar. Lembrando que a comunidade não é só para criadores, qualquer pessoa que é entusiasta, quer começar a produzir conteúdo ou já está monetizando, entra lá que tem muito conteúdo de graça. E, enfim, é isso. Muito obrigada. Legal, vai ficar os arrobas aqui na descrição do vídeo. Gi, de novo, muito obrigada. Galera, beijos e nos vemos na próxima quarta. Beijos!